E no final da Bíblia, você vai ver Gálatas, você vai ver Romanos e Coríntios, aí depois você vai encontrar Colossenses capítulo de número 3. A palavra que Deus tem para nós nessa noite é algo muito profundo, porque, querendo ou não, nós temos um conflito da alma. E nessa noite nós seremos instruídos a tomar uma atenção para este conflito, a tomar atitudes corretas no momento desses conflitos. Colossenses capítulo 3, de 1 a 25, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também nem em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A igreja pode repetir o versículo de número 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança. Porque Cristo, o Senhor, servis, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Pai, eu sou grato, Senhor, por essa oportunidade nessa noite de estarmos, ó Deus, examinando as Tuas Escrituras, porque através delas o Senhor nos traz, ó Pai, uma esperança,
Através dela o Senhor nos traz uma direção. Através das tuas escrituras, ó Pai, o Senhor nos traz sabedoria, Senhor, para nesses últimos tempos, ó Pai, que somos notórios e vemos que são os últimos tempos, ó Pai, nós possamos estar nos preparando para a qualquer momento encontrarmos contigo. E nós te agradecemos nessa noite. Venha ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós estamos compartilhando, ele fala de algo importante. E eu quero compartilhar com você nessa noite. E o título dessa mensagem nessa noite, o qual Deus nos deste quando estávamos preparando essa mensagem: zelando pelo conflito da alma. Nós precisamos de zelar por este conflito na alma. E antes de falar a respeito deste conflito da alma, eu quero te trazer à tua memória de que, querendo ou não, nós temos um conflito na nossa alma. Sabe quando que vem o conflito? O conflito na nossa alma, ele vem quando nós conhecemos ao Senhor. Porque quando nós estamos no mundo, nós não temos conflito com a nossa alma, porque nós satisfazemos a vontade da nossa carne. Nós não temos regras quando nós estamos no mundo. Quando nós estamos no mundo, nós fazemos tudo o que queremos, tudo que dá na teia, nós fazemos. Eu me lembro que quando eu era jovem, depois que estava embriagado, era por volta de 11, meia-noite, eu falava assim: vamos lá em Inhapim agora? Entrava dentro do carro e ia, embriagado, dirigindo, indo para Inhapim. Olha que juízo, nada na cabeça. Então não havia conflito nenhum, a alma era direcionada para com o corpo, para com a carne, porque aquele que é nascido da carne é carne. E quando nós nascemos, nós viemos na carne e nós nos tornamos ali carne. Mas quando nós encontramos Jesus, aí começa o conflito. Quando nós encontramos Jesus, nós passamos a lutar contra a carne para que nós venhamos a crescer a nossa vida espiritual. E crescer na nossa vida espiritual não é nada fácil. A introdução dessa noite, ela fica por conta de João. Se você puder abrir em João, onde você vai encontrar alguém que começou esse conflito da sua alma. João capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Eu abria hoje o culto com este texto, onde fala de Nicodemos. Olha o que a palavra do Senhor diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Através desse texto de João, capítulo de número 3, quando ali começa Nicodemos a viver o seu primeiro conflito da sua alma, porque até o instante momento Nicodemos andava do jeito que queria e fazia o que queria, mas ali quando ele teve um encontro com Jesus, e ali ele começa a entender o que era Jesus, a sua alma, o seu entendimento começou a ter um conflito. O seu entendimento começou a trazer questionamentos. Começou naquele momento um conflito, como que querendo que aquele homem não desse sequência àquele diálogo, porque aquele diálogo faria uma diferença na vida daquele homem. Eu vi um testemunho de um bruxo, ex-bruxo, Jurandir. O ex-bruxo Jurandir convidaram ele para ir na igreja. E aquele homem estava cansado de viver no mundo da bruxaria. Sabe quem convidou aquele homem para ir na igreja? Uma criança. Uma criança convidou aquele homem para ir na igreja. Uma criança ganhando um bruxo. E ela convidou aquele bruxo, falou: vamos para a igreja, vai comigo para a igreja. Ah, menino, como é que você vai me levar para a igreja? Você não tem nem como me levar para a igreja. Quem vai me levar para a igreja, menino?
Não, pode deixar que eu vou arrumar um carro, eu te pego na sua casa. Aquele menino arrumou um carro para pregar aquele bruxo. Quando aquele menino pegou o carro para levar aquele bruxo, chegou até a casa daquele bruxo, e quando eles estavam indo no caminho, aquele carro encapotou, aquele carro teve um incidente, e ali saiu o menino e saiu o bruxo, e o bruxo falou: não, hoje eu não vou naquele lugar de jeito nenhum. E apareceu uma outra forma, um outro carro parou e falou: onde vocês estão indo? Vou levar vocês. Vocês estão indo para a igreja? Vou levar vocês para a igreja. E quando o bruxo Jurandir chegou dentro da igreja, ele começou com um conflito na sua alma. Quando ele adentrou a igreja, aí os principados e as potestades começaram a dizer para ele: ei, não entra aí não, rapaz, aonde você está indo, rapaz? Mas aquela criança estava conduzindo aquele bruxo, aquele feiticeiro. E ali ele chegou e assentou-se num banco. E ali, quando ele estava sentado, desde quando começou o convite daquela criança, começou o conflito na alma do bruxo Jurandir. Porque antes a vida dele estava normal, não tinha conflito nenhum na alma dele, porque ele estava servindo às trevas. Mas a partir do momento que ele recebeu um convite da luz, começou o conflito na alma daquele homem. E ele chega ao santuário e se assenta ao santuário. O bichão havia dito: não entre naquela igreja, não entre. Ele entrou. E quando aquele bruxo entrou e se assentou, ficou sentadinho, e ali o pastor começou a pregar. O pastor ministrava uma palavra de salvação. O pastor ministrava uma palavra de você conhecer a Jesus. E aquele homem assentado. E a treva começou ali a fazer um conflito na alma dele, no entendimento dele. Falar: homem, levanta daí, sai vazado, não fica aí não. Mas aquele homem já estava preso nas garras de Jeová. Já tinha caído na rede de Jeová. Aquele homem estava na rede. Ele estava tão fixo na rede que ele tentava sair. O conflito naquele instante dizia para ele: sai daí, rapaz, levanta, sai. E aquele homem falava: não tem como sair, eu estou tentando, parece que eu estou agarrado, eu estou colado nessa cadeira, eu não consigo sair dessa cadeira. E o bichão: sai, rapaz, sai. Aquele homem não conseguia sair. E naquele conflito, eu fico imaginando aquela criança. Quando aquela criança chega, consegue trazer aquele feiticeiro dentro da igreja. Aquela criança, ela deve estar ali naquele momento adorando o Senhor. Senhor, eu consegui, Senhor, eu consegui, o homem está aí, Senhor, agora é a sua parte, faça, Senhor, nessa noite. Esse homem não pode sair daqui da forma que ele entrou. E ali no momento do apelo, o pastor começa a ministrar o apelo para aquele homem, dizendo: aqui nessa noite existe um homem, e essa hoje é a última oportunidade para esse homem vir para a presença do Senhor, porque Deus vai mudar completamente a história da vida desse homem. E ali está o bichão no conflito da alma, do entendimento daquele homem: levanta, sai, eu não estou conseguindo, eu não consigo sair daqui, sai, eu não consigo sair. E continuou o pastor fazendo o apelo. Sabe como que aquele homem conseguiu sair da cadeira? Aquele homem só conseguiu sair da cadeira na hora que o pastor estava fazendo um apelo e falando: é hoje que é o dia de você se levantar e de você vir até o Senhor. E ali aquele homem conseguiu levantar e começou a caminhar, veio até o púlpito e ali aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida. Um conflito da alma, onde o Senhor foi vitorioso, onde a treva não prevaleceu naquele conflito. E aí aquele homem aceitou a Jesus. E ali começa um conflito na alma. Meu amado, o nosso conflito, ele já começou há muito tempo. E nós precisamos de estar preparados, porque não vai parar. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não pense você que Jesus não tinha conflito. Não, que Jesus também tinha conflito. Mas só que Jesus, ele era o próprio Deus. E ele veio como o único cordeiro, o único que não tinha mácula, não tinha pecado, marca alguma. Ele conseguia sair muito bem. Sabe por que Jesus conseguiu sair tudo bem no meio de seus conflitos? Para mostrar para mim e para você que é possível vencer os conflitos que vêm sobre a nossa alma. E é o que Colossenses vai falar conosco. Nicodemos aceitou aquela conversa. Nicodemos entendeu o que era nascer de novo. Você talvez
não tem a noção, mas existem pessoas que estão dentro da igreja e ainda não descobriu o que é nascer de novo. Tem gente que acha que aceitar Jesus já está fechado. É como assinar um contrato e o contrato está fechado. Mas é preciso nascer de novo. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Em João capítulo 3, 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou algo tão forte comigo. Você já viu que nós vamos ficar assustados no dia que nós fomos resgatados e que nós fomos diante do Pai, onde nós chegarmos lá talvez e não encontrarmos tantas pessoas que a gente via aqui como pessoas espirituais, e lá não vai estar. Você vai, pô, tá aqui não? Cadê ele? Ele era tão espiritual, você achava que ele estaria lá. E Deus falava comigo hoje: muita gente vai ficar para trás. Pessoas que anunciam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho, não nasceu de novo. Olha o que a palavra está dizendo. Não é eu que estou colocando regra para entrar no reino de Deus, não. Quem está falando é o próprio Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí já começa o conflito da nossa alma. Você já pensou todo dia você se preocupar com isso? Deus, eu estou fazendo a coisa certa? O Espírito Santo vai te testificando as coisas erradas que você está fazendo. Você sabe que precisa de mudar essas coisas. Todo dia nós temos um conflito da nossa alma. E nós precisamos de ter um zelo. Nós não podemos acordar um dia com 70% de carne e com 30% de espírito. Nós não podemos acordar também num dia com 100% de espírito e com nada de carne, porque nós somos carne. Nós vamos acordar, a carne vai continuar lutando, nós vamos ter luta da carne. Não tem como nós ficarmos sem lutar contra a carne. Mas a carne, a proporção dela tem que ser baixa. A proporção da carne precisa de ser baixa. E é o que nós vamos aprender em Colossenses. Acompanhe comigo os primeiros versículos. Olha o que diz em Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Dá para você entender o que a palavra está dizendo? Às vezes, meu amado, a gente vê Nicodemos falar com Jesus da forma que ele falou: peraí, Jesus, para mim nascer de novo eu tenho que entrar no ventre da mãe e sair de novo. Parece que Nicodemos era tapado, né? Parecia que Nicodemos era bobo, né? Mas era uma pergunta válida. E aqui a Bíblia está dizendo neste versículo que porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Momentos de pregações não são momentos abertos para questionar, para perguntar, mas são momentos onde vai surgir uma vida, um questionamento, e você às vezes vai embora com esse questionamento: peraí, como que eu estou morto? Nós estamos mortos. Sabe por que nós estamos mortos? Porque se nós não estivéssemos mortos, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se nós estivéssemos vivendo a vida que nós levávamos sem prestar contas a Deus, sem se preocupar com Deus, nós estaríamos vivos. Mas como nós morremos para as paixões do mundo, nossa vida já não está aqui nessa terra. A nossa vida está com o Senhor, porque é lá que nós vamos viver o melhor. Então o que a palavra está dizendo nesse versículo de número 3? Que nós estamos mortos neste mundo, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No primeiro versículo diz que nós ressuscitamos com Cristo. Buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o princípio para a nossa alma. A nossa alma, ela sabe disso. Porque quando nós estamos dando crescimento para o Espírito, a nossa alma, ela consegue ter paz, ela consegue ter tranquilidade. Mas quando nós deixamos que a carne desenvolva na nossa vida, a nossa alma fica apavorada. Eu poderia comparar que esse momento em que a carne está sufocando a alma ela falta água, a alma ela falta ar, está faltando tudo para a alma.
porque ela está sendo sufocada pela carne. Agora o Espírito, meu amado, o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis, mas sufocar ele não vai te sufocar. Você vai gemer, você vai sofrer, mas sufocar ele não vai te sufocar. Ele quer te levar numa outra dimensão, onde você consiga ver que o Senhor, ele pode mudar todo esse momento desse conflito, e que a sua vida pode crescer espiritualmente. Por isso aqui tem para você essa recomendação: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas de cima, sabe como que é pensar nas coisas de cima? Essa semana teve novamente a votação dessa emenda, onde para registrar um carro vai ser preciso ter um social, vai ser preciso ter uma documentação para registrar um carro. E pela segunda vez, tem muito tempo que não acontece isso, o governador, ele vetou novamente essa votação. Isso aconteceu sexta-feira à noite. Mas sabe o que acontece amanhã? Amanhã vai ter uma nova votação. Os deputados vão votar e eles podem aprovar essa lei. Agora você acha que eu vim para esse culto e eu estou preocupado com isso que vai acontecer amanhã? O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Dá para você entender que a Bíblia está dizendo: pensai nas coisas lá de cima e não nas que estão na terra. Porque se eu começar a pensar nas coisas que estão na terra, sabe o que vai acontecer comigo? Eu não vou sair de casa. E sabe aonde que eu vou escolher para não sair de casa? Para ir para o culto. Pastor, eu só vou no culto agora um domingo por mês, porque eu não posso dirigir, pastor. A lei foi aprovada, eu não posso dirigir, eu só vou ir uma vez por mês. Ou melhor, pastor, faz o seguinte: na hora que o senhor terminar o culto, passa aqui em casa e faz uma oração com nós, faz um culto aqui em casa com nós. Eu estou pensando nas coisas da terra. Agora, quando eu volto o meu pensamento para o Senhor e sei que Ele que me trouxe para este lugar, é Ele que cuidou de mim até hoje, será que agora Ele vai parar de cuidar? Você conseguiu ver aqui na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, algum lugar que o Senhor está dizendo assim: aqui, eu vou te ensinar só a andar, depois que você aprender a andar, você se vira? Não. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que vai estar com você todos os dias até a emenda ser aprovada. Não, ele não falou isso. Se falou com você, pode saber que isso é vozes ocultas, vozes do cão. Ele estaria com você até a consumação do século. Então, meu amado, neste conflito da nossa alma, onde as pessoas começam a te ligar: ei, tá fazendo blitz, ei, tá parando, ei, prendeu fulano. É hora de você pensar nas coisas do céu, nas coisas lá de cima. Teve uma época que eu comecei a fazer programação de rádio, e eu comecei a orar pelos aquelas pessoas que estavam no presídio. Eu comecei a orar por aquelas pessoas que estavam no presídio, e o Espírito Santo falou algo comigo que eu não queria nem ouvir, mas eu ouvi, porque como que não ouve? O Espírito Santo falou comigo assim: legal, né? Você está aqui sentado na rádio, está orando para aqueles que estão lá no presídio. E o Espírito Santo falou comigo: eu vou te levar para conhecer o que é ser preso. Amados, terminei o expediente 6:30 da tarde, 7:30, 8 horas. Tinha chegado o meu filho, tinha chegado a minha esposa, e ali na hora que eu estava indo embora, eu fui parado pelos homens. Fui parado. E um homem com quase mais de 40 anos nunca viu uma algema. E eu não vi uma, eu vi duas, porque uma não deu para fechar os braços. Aí o cara colocou duas. Um virou para o outro e falou assim: oh my God, big man, big man, give me help. Pegou as duas e colocou as duas. Quando colocou aquilo ali, eu entrei dentro daquilo ali, eu fiquei imaginando: Senhor, como que eu era no mundo? Andava embriagado, andava arrumando confusão, nunca vi isso, aqui eu estou vendo isso. Aí o Espírito Santo me lembrou: está lembrado? Aquele papo que eu tive com você aquele dia, que você estava falando, orando pelos presos, eu ia te levar para você conhecer. Eu fui ali, meus amados, e fiquei 40 minutos preso. 40 minutos preso ali, aqueles instantes que eu fiquei.
A primeira coisa que um prisioneiro ele pode lembrar e trazer na memória dele, o Gisley talvez deve ter pensado nisso, que o Gisley ficou 3 meses, é sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas é o livro do prisioneiro. Quando ele está ali no presídio, ele pensa em Paulo e Silas. Quando eles estavam presos, ali as correntes foram quebradas e as portas tudo se abriram. Ele começa a se transformar um levita lá no presídio. É lá que ele canta. Talvez na igreja, nos cultos, ele não cantava. Ele ficava com a boca dele amarrada, parecendo um que está costurada. Mas lá na cadeia ele vai cantar. Porque lá na cadeia ele vai cantar porque ele viu que aqui Paulo e Silas adoravam à meia-noite. Então lá ele vai cantar. E ele vai lembrar de Paulo e Silas. Amados, o que nos leva nesses momentos de conflitos é entender e ouvir aquilo que o Espírito Santo fala contigo. Ele falou que ia me levar. E quando eu fui, eu não me apavorei. Sabe por que eu não me apavorei? Porque eu estou pensando nas coisas lá de cima. Agora, se eu estivesse pensando nas coisas de baixo, talvez eu não ficava 40 minutos. Ficava mais tempo. E talvez nem aqui estava para contar essa história. Então a palavra está dizendo: pensai nas coisas lá de cima, não nas que estão sobre a terra. Versículo de número 4 e 5. Começou-se o conflito. Aqui no 1, 2, 3 você viu que ressuscitou. Você viu que morreu para o mundo e começou a ter uma nova vida. Aí começou o conflito da alma, como eu estava dizendo. E aqui fala no 4, 5, 6 e 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Olha que conflito para a alma. O conflito da alma, quando você toma a direção de um caminho estreito, andava num caminho largo. Olha para você ver que caminho espaçoso. E aí você começa a trilhar num caminho estreito. Você já viu que para andar no caminho estreito com 2 mochilas nas costas não dá? Que para andar no caminho estreito não dá para puxar como aquela maletinha do David que estava aqui? É só uma maletinha aqui, nas costas outra coisa e todo carregado. Quando nós viemos para um novo caminho, quando nós nascemos de novo, aí é hora de dar uma sacudida. Eu acho importante quando eu vejo um animal, um cachorro, que você joga água nele e ali você lava ele. Na hora que você acabou de lavar ele, ele vai, pega e sai e dá aquela sacudida no pelo, como te jogando tudo para fora. Até as pulgas saem no meio ali daquela sacudida. Olha pra você ver, eu fico olhando, quando eu vejo o cachorro fazer aquilo, eu fico assim, imaginando, olha, ele está querendo se desfazer de tudo que está incomodando. Ele dá aquela sacudida e pulgão vai longe, voa longe, pulga. E aqui é o que precisa de acontecer quando nós tomamos a decisão de andar num caminho estreito. Meu amado, andar num caminho estreito carregando essas tralhas aqui é difícil demais. E aqui está recomendando para que a gente mate essas tralhas, para que a gente jogue fora tudo isso. Olha, jogar fora a vida de prostituição, jogar fora a impureza, jogar fora a afeição desordenada, jogar fora a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Vou trazer só à sua memória algo que aconteceu na palavra do Senhor. A palavra do Senhor conta a história de que quando Jacó ele foi para a terra do seu primo, do seu tio Labão, e ali ele conseguiu conquistar, ganhar todas as coisas que ele pôde ganhar. Ganhou ali muito gado, ganhou as 2 filhas de Labão. Quando ele saiu das terras de Labão, o prometido era ele levar só aquilo que era dele. Mas uma das filhas de Labão
pegou um utensílio que era de Labão. E ela pegou aquele utensílio e levou aquele utensílio junto com ela. Sabe o que aconteceu? Labão foi atrás, porque ele olhou as coisas dele e viu que sentiu falta de que alguém tinha levado alguma coisa que era dele. Então, meu amado, quando a palavra está dizendo que é para nós abandonarmos essas práticas, é para que amanhã, quando você estiver andando no caminho estreito, o seu adversário, o diabo, ele não vá atrás de você para buscar aquilo que é dele, que você está carregando. Então a recomendação aqui é abandonar isso, é largar isso. É isso que a palavra está dizendo. É aqui que tem um conflito, para largar essas coisas. Eu não posso prostituir um pouquinho e no domingo vou para a igreja. Hoje é dia do Senhor. A semana prostitui e quando é no domingo é o dia do Senhor. Eu não posso viver em pureza, mas na casa do Senhor eu chego todo cheirosinho, todo engravatado, e aqui eu sou puro. Lá fora eu sou impuro. Eu não posso andar em afeição desordenada, eu não posso andar em avareza, eu não posso andar em idolatria e levar uma vida de engano. Meu amado, eles arrumaram agora para o aeroporto, eles estão colocando agora uma máquina que quando você passa, eu vi aquilo ali, eu lembro que antigamente as pessoas gostavam de levar aquele cintinho, né, com uns 10 mil dólares, aquele cintinho com uns 20 mil dólares, com as notas tudo agarradas, né? As pessoas colocavam aquele cintinho e viajavam, que era uma maravilha com aquele cinto. Agora, quando você vai viajar, você passa naquele raio-x, que quando você passa assim, se você tiver com uma agulha no bolso, já vai ver aquela agulha. Não tem como levar. E quando, meu amado, você se aparece diante do Senhor, não precisa de ter equipamento não, porque o Senhor, se Ele sonda o seu coração, se Ele sabe que você nem abriu a palavra, não abriu sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer, Ele já sabe completamente o que tem dentro de você. Não tem como você enganar Ele. E aqui a recomendação nesse conflito da alma para você abandonar isso. Agora eu te digo uma coisa, isso aqui é tudo coisa pesada. As coisas pesadas são fáceis de abandonar, e é preciso abandonar, porque quando você está carregando algo que é visível, as pessoas estão vendo que você está carregando aquilo. Olha lá, ela está carregando, ela ainda está naquela vida, olha lá, ela consegue ver, é visível essas coisas. Mas no decorrer da mensagem você vai ver que existem algumas coisinhas que parecem que é pequenininha, e essas coisas pequenininhas, elas trazem o conflito para a alma. Nas quais também em outro tempo andaste, quando vivia nelas. Quando você vivia naquela vida, levava, carregava tudo aquilo, com as tranqueiras. Mas agora no caminho estreito não carrega mais. Não tem espaço no caminho estreito. Porque já pensou? Você carregando tudo isso, você vai agarrar no caminho estreito, os outros continuam andando, você está agarrado lá com as suas tralhas. Então tem que largar tudo. Versículo 8 e 9. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha aqui onde que nós viemos parar agora. Você tirou tudo aquilo que era visível, mas ficou algumas coisas que são invisíveis. O maior conflito que nós temos na nossa alma é ainda para vencer essas coisas. A ira, nós conseguimos ficar irados. Tem até um versículo que diz assim: irai-vos e não pequeis. Nós ficamos irados. Não pensa que o pastor não fica irado, não, o pastor fica irado. Essa semana eu estava com muita pressa, muita coisa para fazer, e eu parei atrás daquele que anda de 10, né? Aquele que anda de 10, ele tem que aparecer na sua frente o dia que você está com pressa. E na hora que apareceu aquele de 10 na minha frente, eu comecei a ficar apavorado. Eu não sabia se eu buzinava, eu não sabia se eu acendia o farol, e eu comecei a orar por aquele de 10. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou com pressa, oração por aquele de 10. Você tinha que aparecer agora, né? Você tinha que aparecer agora, né? A oração que eu estava fazendo. Ei, Jesus. E o Espírito Santo falou: epa,
Ué, pastor, se converteu? Então aqui está dizendo que é para nós despojar dessas coisas. A ira, nós não podemos ficar irados. Se o de 10 está na frente, talvez até pare, vai tomar um café e fala, deixa esse de 10 sumir, depois eu vou. Não vai irar atrás do 10 não, e na hora que você assustar você faz uma besteira, porque você está irado atrás do de 10. Aqui está dizendo que é para você deixar a cólera, a malícia. Ô, gente, o que tem de crente, não vou dizer cristão não, porque o cristão parece com Cristo, mas o que tem de crente que tem malícia, o que tem de crente que está doidinho para ver o outro cair, é muito crente. Cristão não tem esse não, que ele é parecido com Cristo. Mas agora o crente está doidinho para ver alguém caindo, está doidinho para ver alguém se estrepando. Por quê? Ele tirou só o que era pesado, mas ele não conseguiu tirar a maledicência dele, ele não conseguiu tirar a cólera, ele fica zangado à toa ele fica zangado. Eu estou dizendo isso, mas isso são coisas que trazem conflito na nossa alma. A nossa alma está doida para ficar em paz, para aquele momento que você fica irado, aquele momento que você fica nervoso. Todo mundo tem esse momento, mas nós precisamos de domar esse momento. Quando eu fui ao matadouro, ali na saída 42 em Toxbelly, ali eu pude ver um porco sendo morto, pude ver um cabrito sendo morto e uma ovelha sendo morta. Gente, o porco, só de já abrir o chiqueiro, já começa a gritar. Começa, nem pegou ele. Ali os caras pegam o bobcat, amarram os pezinhos do bicho, e o bicho vai gritando até o matadouro. Depois que espeta ele, aí que o bicho grita mesmo. Aí chegou a hora do cabrito. O cabrito também é outro. O cabrito, na hora que pega ele ali, o cabrito já levantou, ele começa a bé, até na hora de passar a naife. Depois passou a naife, é só ali que ele consegue parar. Aí chegou a hora da ovelha, o carneiro. Eu fiquei assim, de queixo caído. Deus me proporcionou ver aquilo, porque a palavra de Deus, ela fala que Jesus, quando ele foi levado como uma ovelha muda para diante dos tosqueadores. Meu amado, quando aquele bobcat pegou aquela ovelha, levantou aquela ovelha e começou a arrastar aquela ovelha, nem gemer aquela ovelha gemia. Aquela ovelha era arrastada, e quando colocou ela em cima do lugar onde ali seria executada, nem na hora que a naife entrou, ela deu um grito sequer. Isso é ovelha. Isso é ovelha. Agora eu digo para você, para nós chegarmos a esse estado de ovelha, falta muita coisa. Falta muita coisa. Eu estou dizendo com sinceridade. Falta muita coisa. E nesse conflito da nossa alma, nessa noite, você consegue nesse instante vencer esses momentos. Mas na hora que você sair ali fora, tem uma experiência nova para você, porque Deus vai te preparar lá fora. Aqui é fácil. Aqui é fácil você ser uma ovelhinha. Mas agora na hora que sair ali fora tem teste, tem a prática. Aqui é teoria, lá fora tem prática. Agora você pode ser bem sucedido na prática. Amanhã mesmo vai acontecer com pessoas aqui que vai aparecer um de 10 na frente dele. E se ele teve essa instrução hoje, que é para tomar um comportamento diferente, se ele quiser buzinar, se ele quiser fazer o que ele quiser, é parte dele. Mas tem um preço para tudo aquilo que você faz. Deus te dá a oportunidade hoje de julgar na sua memória, de vencer esse conflito e ser alguém diferente. Não mintais uns aos outros, porque já vos despediste do velho homem com os seus feitos. Amados, teve uma época que, quando eu cheguei aqui há uns 10, 11 anos atrás, eu liguei para uma concunhada minha, e ela pegou e ela estava em casa, e foi o filho dela que atendeu. E quando o filho dela atendeu, ele falou, eu virei para ele e falei assim: sua mãe está aí? A mãe está. Aí depois ele sumiu um pouquinho, aí ele foi e voltou. Ô tia, a mãe não está não. Aquilo era o quê? Uma mentira. E sabe quem induziu o filho à mentira?
A mãe. Esse abençoado aí, quem sou eu para mentir perto dele? Não devo mentir perto de ninguém, né? Mas quem sou eu para mentir perto dele? Porque se eu minto para o meu filho, o que eu vou estar ensinando ele? Vou estar ensinando ele a mentir. E aqui a Bíblia está falando que depois que você anda no caminho estreito, você tem que abandonar a mentira. Crente, mentiroso. Cristão, não mentiroso. E aqui está falando, abandone a mentira. E falar em mentira, não adianta a gente falar que a gente não mente, porque nós mentimos e como mentimos, né? Quando eu fui conseguir o meu visto ali no consulado, que mentiroso! Eu consegui olhar na cara daquela mulher e contar tanta mentira, e eu consegui convencer ela para conseguir aquele visto. Gente, mas também eu fui ensinado para mentir. Me ensinaram a mentir da seguinte forma: na hora que você chegar naquele consulado, você olha na cara dela. Você não pode deixar de olhar na cara dela, porque o mentiroso, geralmente ele não consegue encarar os olhos, porque o mentiroso ele não olha olho a olho. O mentiroso ele olha para o chão, ele olha para cima, ele olha para o lado, mas ele não consegue olhar olho a olho, porque a mentira ela é revelada nos olhos. Mas eu fui preparado, passei pela escola, olha nos olhos e conta a mentira. Consegui aquele visto. Mas agora, aquele visto não durou muito tempo. Vim aqui, fiquei 30 dias, depois voltei, o meu passaporte foi todo bagunçado, eles cancelaram aquele visto, porque aquele visto era um visto mentiroso. E já pensou eu aqui hoje, ministrando para vocês e com um passaporte, com um visto, ou talvez um documento mentiroso? Isso seria acusação para mim. Louvado o nome do Senhor. Perdi aquele visto, sofri muito por ter perdido aquele visto, mas aquilo era fruto da mentira. E aqui está dizendo, essa do deserto, irmã Silvânia, nós pula hoje, vamos fazer o que Filipenses diz: traz para tua mente aquilo que é bom, agradável, de boa fama. Então deixa eu namorar esse visto ainda quando eu peguei ele ali foi maravilhoso. Mas aqui, amado, seguindo, não mintais uns aos outros, crente mentindo para crente, porque já despediste do velho homem com os seus feitos. Versículo de número 10: vos vistais do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso e nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha aqui, como que uma alma que vive tudo isso que nós acabamos de ler, você acha que essa alma é uma alma que está sentindo sede? Você acha que essa alma é uma alma que está apavorada? Uma alma que consegue ter essas características e consegue ter esse comportamento, ela é uma alma alegre. Ela é uma alma que consegue dormir. Gente, como que tem pessoas que não estão conseguindo dormir? É muitos que não conseguem dormir. Dormir é uma coisa maravilhosa, né, Marcos Paulo? Dormir é bom demais. Marcos Paulo, ele superou o que os médicos dizem. Geralmente os médicos dizem que você precisa de dormir 8 horas no dia. Alguém ensinou para o Marcos Paulo diferente, que precisa dormir 16 horas por dia. Marcos Paulo está dormindo mais do que ficando de pé. Mas agora ele está de férias. Na hora que acabar essas férias, ele vai aprender a dormir de 8 horas de novo. Aí ele vai passar a aprender a dormir de 8 horas. Mas tem gente que não está conseguindo dormir. Ela não consegue dormir porque a alma está em conflito com as atitudes que ela tem tido. Mas agora, uma alma que faz isso que está dizendo do 10 ao 14, uma alma que reveste, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos,
uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Deus está dando uma direção aqui, eu vou tomar ela depois, mais tarde. Isso aqui, meu amado, era para ter um cartaz, ou talvez aqui na parede, na porta, quando entrar. Isso aqui é algo que devia ter até dentro da nossa casa, para a gente aprender isso. Você já pensou? Você chegar em casa todo dia. Tem algumas pessoas que têm esse costume de colocar versículos no seu quarto, de deixar algumas coisas. Isso é muito bom. E esse aqui é um versículo muito bom para deixar nas paredes. Escrito isso, de nós nos revestir de um novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego. Agora olha aqui o que diz no 12. Revesti-vos como eleitos de Deus santos. E diz aqui que Ele está sobre todos. Ele é sobre todos. Isso é importante, nós precisamos tomar essa atitude. Versículo 15. Olha quando uma alma, ela consegue atribuir essas coisas para a vida dela. É como eu estava fazendo essa comparação. Sabe o que acontece quando a gente está um pouco em excesso de peso, o chamado obeso? Ele precisa de perder peso. Agora, perder peso, você acha que é fácil? Talvez é mais fácil ganhar peso. Agora, perder peso é difícil. Assim, meu amado, é ter essas características que não são aprováveis. É fácil você ser nervoso, é fácil você ser agitado. Agora, ser manso e humilde é igual perder peso. Precisa de praticar, precisa de uma dieta. Já pensou fazer dieta para ser manso? Fazer dieta para ser humilde? Fazer dieta para ter mansidão? É isso que precisa ser feito. Mas agora, para fazer tudo isso, vai ter que mudar o cardápio. Quem estava em excesso de peso, comendo muita massa, vai ter que começar a comer verduras, legumes. Por quê? Vai mudar tudo. Assim é uma alma que está passando por necessidades, passando por necessidade de reforma. Ela tem que mudar o seu hábito. E é nessa mudança de hábito que vai fazer uma alma feliz. Quando o versículo 15, 16 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vossos corações. A hora não me ajudou não, ela voou ali. Deixa eu terminar e concluir essa mensagem. Amados, as atitudes, quando nós mudamos elas, quando nós mudamos o nosso comportamento, quem está acima do peso, ele vai correr e vai andar bem menos do que aquele que está com o seu peso abaixo. Aquele que anda muito voltado na carne, ele vai ser diferente do que aquele que anda espiritualmente. Porque o que anda espiritualmente, ele demonstra, ele tem condições de ter uma alma alegre. Concluindo essa mensagem, versículo 23, 24, 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque Cristo, o Senhor, servi-vos, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Feche seus olhos nesse instante. Marcos Paulo, coloca para mim o hino avulso aí. A minha alma, ela gritou. Pai, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Oh Deus, o Senhor me deste essa mensagem nessa noite. O conflito, zelando para com o conflito da alma. Pai, nessa noite eu quero apresentar diante do Senhor essas vidas que se encontram aqui. Pai, aqueles que estão vivendo um conflito com a sua alma, onde Deus estão querendo mudar muitas coisas, Senhor, as quais foram mencionadas aqui.
Pessoas, ó Pai, que estão buscando um renovo, pessoas que estão buscando uma transformação, mas elas têm tido dificuldade para isso. Deus, nessa noite, Pai, eu sei que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando em vidas que estão aqui, e que essas vidas começarão a ser diferentes a partir de hoje, porque o Espírito Santo que ministrou essa mensagem nessa noite, Ele vai dar sequência, Deus. Ele vai dar sequência na obra a qual Ele começaste. Pai, venha ser, ó Deus, com cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Essa alma que se alegrou nesses instantes, oh Deus, oh Pai, onde está o meu Senhor? Ele está aqui. Sozinho eu caminho. Você está no caminho parecendo que está sozinho, mas não está. Eu me encontro. Se você se encontra sem forças nessa noite para vencer tudo que nós falamos aqui, coloque-se de pé, recebe essa unção do Senhor nessa noite de renovo. Eu já estou de pé, eu quero, eu preciso de renovo nessa noite. A sua alma precisa. É por isso que a sua alma foi conduzida aqui nessa noite. Mas a minha esperança, ela não se apagou, pois o pavio que fumega, quem sustenta é o Senhor. E mesmo estando no poço, cativo das aflições, Deus, Tu és maravilhoso. sozinho, mas eu não te deixo. Não, você não pode deixar. Para sempre, aquele que me salvou, e hoje canto e te louvo. Deus, como eu te amo. Pai, é o Teu amor que faz toda a diferença, Senhor. Pai,